Crianças, na aula de português hoje nós vamos falar sobre os advérbios. O que são os advérbios? Qual o objetivo da aula sobre advérbios? É reconhecer advérbios e as circunstâncias que indicam. Essa atividade vocês vão encontrar lá no livro didático de vocês, nas páginas 110 e 111. Então vamos lá, o que é um advérbio? É a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Nunca modifica um substantivo. É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Um exemplo antes da gente iniciar cada um dos advérbios. Eu não posso falar assim, a menino, né? Então o substantivo é o menino. O que eu posso mudar? Eu posso mudar o artigo. Eu não posso falar assim, as bananas é macia. Por quê? Eu tenho que falar as bananas são macias. Eu não posso mudar o substantivo, que é a palavra banana. Eu tenho que mudar o quê? Eu tenho que mudar o verbo, porque eu estou falando no plural. Então, quando eu falo no plural, se eu tenho o substantivo no plural, eu vou ter que usar o verbo, eu vou ter que usar o advérbio, o adjetivo, sempre no plural. Se eu falo no singular, eu vou ter que usar no singular. Mas nós vamos estar vendo exemplos. Então, nós vamos começar com o advérbio de modo. Quais são os advérbios de modo? Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, debalde, a grande parte das palavras que terminam em mente, cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outras. Então, esse aqui é um advérbio de modo. Ó. Fui bem na prova. Bem é um advérbio. Como que de modo? Por quê? De que maneira que eu estava? De que modo que eu estava? Eu estava bem. Estava andando depressa por causa da chuva. Depressa é um advérbio de modo. Por que eu estava? Que maneira que eu estava? Andando depressa. Por quê? Porque estava chovendo. Então, essa palavra aqui, depressa, ela é um advérbio de modo. Depois, nós temos os advérbios de intensidade. Quando a gente fala de intensidade, a gente está sempre falando que é mais, menos, demais, pouco, né? Então, aqui nós temos os advérbios de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada e todo. O exemplo aqui, ó. Comeu demasiado naquele almoço. Ele comeu muito, ele comeu com exagero. Então, aqui eu falo que é um advérbio de intensidade. Ela gosta bastante dele. O bastante também é um advérbio de intensidade. Depois nós temos os advérbios de lugar. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, diante, nenhures, afora e vários outros advérbios. Exemplo, minha casa é ali. Então, minha casa é ali. Se eu for separar aqui, casa, eu tenho um substantivo. É o verbo. Ali é o local, aonde é a minha casa. O livro está embaixo da mesa. Em que lugar o livro está? Embaixo. Então, aqui eu tenho advérbio de lugar. Depois nós temos os advérbios de tempo. Hoje, já, final, logo, amanhã, ontem, tarde, breve e assim para frente, né? E vários outros também que terminam em mente, constantemente, sucessivamente, provisoriamente. Então, são os advérbios de tempo, que indica o tempo que eu estou falando. Ó, ontem estivemos numa reunião de trabalho. Qual que é o advérbio de tempo que aparece? Qual a palavrinha que lembra tempo? Ontem. Aqui, sempre estamos juntos. Qual a palavra que lembra tempo aqui? Sempre. Depois o de negação, advérbio de negação. Não, nem tampouco, nunca, jamais. Jamais reatarei meu namoro com ele. Quer dizer, nunca ela vai fazer. Ela vai voltar a namorar com ele. Não saiu de casa naquela tarde. E para encerrar,
os dois últimos advérbios, de afirmação, sim, deveras, e uma coisa que eu estou afirmando, certo, de certo, realmente. Então, quando eu afirmo, eu uso essas palavras. E essas palavras são chamadas de advérbio. Aqui, certamente passearemos nesse domingo. O que está afirmando? Qual a palavrinha que mostra que está afirmando? Certamente. Ele gostou deveras do presente de aniversário. Quer dizer que ele gostou de verdade daquilo. Mas qual a palavra que mostra uma afirmação? Deveras, certo? E por último, o advérbio de dúvida. Quando eu não sei, que eu estou pensando, que eu ainda não resolvi. Então, quais são esses advérbios? Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, será, talvez, casualmente. Então, aqui nos exemplos, provavelmente irei ao banco. Quando eu falo provavelmente, eu não tenho certeza. Então, eu estou na dúvida. Quiçá chove hoje, talvez chova hoje. Então, eu não tenho certeza. Então, o chova aqui é um verbo. Aqui eu estou na dúvida se vai ou não chover. E aqui eu tenho um advérbio de tempo também, ó, hoje, né? Então, aqui eu tenho dois advérbios e um verbo. Um advérbio antes e um advérbio depois. E o que a gente percebe? A palavra já diz, ó, advérbio. Essas palavras sempre vão estar antes ou após os verbos, certo? Então, vocês agora resolvam a atividade do livro de vocês. Boa aula, qualquer dúvida me procurem. Um beijo, até a próxima aula.